Aí eu aproveito para reforçar que, como a gente vai estar gravando, para as perguntas serem feitas no microfone. O Eli está ali, e aí é só levantar a mão, ele leva o microfone até vocês para a gente poder registrar as perguntas também. Gente, então, eu entrevistei Kátia ontem, então ela me contou um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu queria que ela contasse para vocês, mas se vocês já tiverem alguma pergunta, a gente já pode abrir para perguntas para essa conversa. Não só perguntas, né? Impressões, apontamentos e tal. Tem muitas causas também, né, Kátia? Eu acho. Antes de tudo, eu tenho que agradecer, né, estar incluída nessa mostra de diretoras mulheres, porque foi num tempo que não era coerente fazer isso, não era fácil. Se a gente pensasse muito e ficasse querendo se adequar, não existia. Foi a gente, todas essas mulheres que estão nesses documentários, né, apresentados, são pessoas que fizeram porque era inevitável fazer. Não é? Documentar, mostrar uma situação, uma de um jeito, outra de outro, né? Mas é porque a gente faz isso, porque é inevitável. É uma missão, é outra coisa que se diga. Eu comecei em 68, né, com 8 milímetros, e aquilo veio parar, aquela máquina, aquela câmera, aquela possibilidade veio parar na minha mão, mas não era meu desejo, eu fazia arquitetura, então não era uma coisa que eu estava buscando. Então, por muito tempo, no 8 milímetros e no Super 8, eram experimentais, né? Graças a William Plotnick, que está aqui, Cine Limite. Meus Super 8 foram digitalizados, ele me descobriu lá de Nova York, e me ligou, e perguntou, e se interessou, e perguntou se eu tinha Super 8, eu tenho. Ele disse, como é que está? Eu disse, está a ponto de eu jogar de cima e embaixo como serpentina. Ninguém nunca viu, ninguém nunca se interessou, 3, 4 amigos, e como Super 8. Ele disse, não, pelo amor de Deus, isola, guarda e tal. Eu vou passar com um scanner, o melhor que existe. Eu vou fazer esse trabalho no Brasil, mas eu vou passar pela sua produtora. E era ele fazendo a digitalização junto com Glenis também, que está aqui, e junto com outra pessoa, e eu chorando, né? Eu sem nem conseguir raciocinar. Enfim, dos 20 Super 8 que eu fiz, ele conseguiu digitalizar 10. Né? E agora estão conseguindo criar pernas e ser mostrado ao mundo. Eu fiz uma turnê há pouco tempo pela Europa, em alguns países, França, Suíça e Bélgica, nos quais eu mostrei Super 8, Janela de Cinema, coordenado por Kleber Mendonça, o ano passado me homenageou, então tive a oportunidade de mostrar uma sessão só de Super 8, todos digitalizados por William, e as Umatics, não sei, são as fitas imensas que na década de 90 era o suporte indicado para um programa de televisão. Eu fiz 200 de 90 a 94. Mas mentira, mas é verdade. Quando eu mandei, William e Kleber Mendonça, meus anjos da guarda, digo sempre, conseguiram que o Centro Técnico Audiovisual do Rio de Janeiro, o Ministério da Cultura, aceitassem. Eles não sabiam que era 200, tenho certeza. Foram 16 caixas de 30 quilos para mandar de Pernambuco para Rio de Janeiro, para o CTAV. Eu já recebi 100 obras dentro do programa Pernambucanos da Gema, e tem 100 ainda sendo restauradas, que não só restauradas, a limpeza, eram 3 processos para se limpar as fitas,
porque Pernambuco é trópico úmido, tudo mofa, tudo funga. E então tinha um processo de limpeza no forno primeiro, depois manual e depois outra máquina para rolar e depois digitalizar. Então, eu sou uma pessoa muito de sorte, sabe, de conseguir trazer de volta isso que eu já tinha abandonado. O William chocou que ele pediu a Carla Holanda, que estava dando aula agora antes disso, para fazer uma entrevista. E disse, como é que você se sente vendo essas fitas aí, mofadas e sem... Eu disse, como se morresse um amigo cada dia. Isso chocou muito, eu tenho certeza que isso bagunçou a cabeça das pessoas e deu uma força para tomarem uma atitude e me ajudar, porque eu botava nos editais e não entrava, eu até entendo, né? Museu, instituição, ONG, apenas uma produtora. Mas eu tenho 200 documentários sobre a década de 90 cultural, de uma gama imensa de, sabe, de profundidade de cultura popular. E também, por que não, né, os acadêmicos, os clássicos e tal, e cultura. Cultura é cultura, criação, criação, e tudo vale. E então, bom, eu só tenho agradecimento. Graças a Deus, meu anjo da guarda está aqui. Um deles, a Anja está juntinho. Porque é isso, é a hora, sabe? De repente, é a hora, deu a hora. E agora eu quero escutar o que vocês querem saber dos filmes que vocês viram. E tem muito mais. Você já tem. Você já tem alguma pergunta? Aqui. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta mais em nível de curiosidade da sua carreira. Você falou que é de Santa Cruz, e lá a economia com a Sulanca é bem forte. Eu queria saber em que momento você decidiu fazer cinema e em que momento você decidiu que os documentários seriam o seu carro-chefe. Vindo de uma cidade com uma cultura tão rica e vindo de Pernambuco com várias outras culturas ricas, que o cinema ele é até um pouco forte hoje, mas ainda não é uma coisa muito do interior, para você ser tudo isso e fazer filmes tão interessantes como esse. Assim, eu comecei bem experimental, realmente, porque não era uma busca. Aí o William disse, olha, meu último Super 8, aí ele disse, esse é seu primeiro documentário. E eu não tinha me atentado a isso, né? Porque aí é banguê, um documentário porque tem perguntas, tem respostas, tem cronograma, tem tensão, tem locação. Mas sabe o que é? É porque nossa cultura... Bom, Pernambuco é meu foco, mas eu generalizo, né? A nossa cultura é tão rica e tão espontânea e tão inevitável, sabe, que eu me sentia assim, completamente atraída, responsável de querer mostrar aquilo, de perenizar, né, imortalizar aquele momento. E aí foi passando, eu fui fazendo, e fui passando, e fui fazendo. Quando eu vi, meus Umatiques, que foi a maioria da plataforma, do sistema que eu usei, estavam sem uso. E eu disse, tá, esquece que isso tem importância, porque isso me doía, esquece. Mas, assim, eu faço ficção também, embora que longa só tenha eu não tenho esse interesse de longa. Tive que escutar de uma mulher, Kátia, não toma lugar das meninas. Curta é para quem está começando. Eu fui muito elegante, porque eu esperei, respirei para poder responder. Aí eu disse, olha, eu fui a primeira em Pernambuco a fazer cinema. Nunca larguei meu lugar. Estou tomando lugar de ninguém, pelo amor de Deus, sabe? Não estou tomando. E eu gosto, eu tenho timing, e eu tenho, eu acho que é um dom, sei lá, de receber as respostas de uma forma muito natural, né?
Acho que as pessoas não sentem nenhuma forçação de barra. Olha, quando eu perguntar não sei o quê, você responde, você repete, responde. Eu acho que eu consigo essa naturalidade, essa camaradagem, essa comadre, compadre, entende? E é inevitável. Não consigo parar. Estou com 77 anos, faço cinema desde os 20 e poucos anos. E espero que viva mais um bocado para poder conseguir fazer muito. Agora mesmo estou fazendo Clarice Lispector em Recife, porque muito pouca gente sabe que ela tornou-se gente no Recife. Ela viveu até 16 anos lá. Aprendeu a ler e escrever, a ser gente, a sexualidade, o perfume das rosas, das pitangas. Então, tem temas assim. E aí, Sulanca, eu soube que existia isso. Chamaram minha mãe e disse, olha, vamos lá em Santa Cruz do Capibaribe comprar umas coisas que é barato. Ai, eu quero ir. Não, são as mulheres que fazem, vendem na feira. Eu quero ir junto. E fui e disse, meu Deus do céu, eu tenho que mostrar isso. E mostrar isso em 35 milímetros, minha gente. Como é que eu mandava revelar? Ui! Um carro levava até a estação rodoviária de Caruaru pegava o ônibus da Caruaruense até Recife, de Recife alguém esperava e tal, e mandava para o SEDEX, para o Líder Filmes, no Rio de Janeiro, para revelar, copiar. Alguém tinha que apanhar na Líder, mandar pelo correio. E aí chegava, mostrar onde é que a gente vai ver. Não tem cinema em Santa Cruz do Capibaribe. Descobri que em Taquaritinga do Norte tinha um cinema que estava desativado. E aí fui lá. Então, assim, a gente encontra os caminhos, sabe? Aquela cena, talvez alguém pense que foi de drone, aquela cena que vê. Sabe o que foi, minha gente? Não tinha um prédio maior do que 3 andares. Grua não alcançava. Eu levei uma escada Magiros, da Companhia de Eletricidade. Viajou 6 horas, ela tinha 3 braços e ela fazia 30 metros. E eu tive que dar um workshop para o cara que fazia o movimento. Não sei como eu consegui fazer essas coisas, mas é isso. Eu acho que é a vontade, sabe? É a vontade de transmitir. Só que chega um momento que isso ficou empatado, ficou encalhado, eu não conseguia mostrar. Chorei. Mas ele disse, tá, não adianta chorar, vai e faz. Então é isso, mostrar, explicar. Por isso que eu gosto de perguntas, sabe? Porque cada um tem a sua pergunta. E eu tenho um canal Cátia Mezel no YouTube, tem 40. As imagens estão muito, vamos dizer, diminuídas, né, de qualidade, porque tem que ser, mas está lá, né? E é o jeito, mas eu gosto disso, eu gosto de telão, sabe? Eu acho que cinema é tela. Só que hoje em dia a gente tem que fazer pensando em todas as dimensões das telas, sabe? Não adianta eu botar um crédito desse tamanho que no celular não vai ser perceptível, né? Então, são coisas que a gente tem que equilibrar. Claro que hoje está muito mais fácil. Mas o que é facilidade? Não sei, né? O que é que fica depois dessa enxurrada de audiovisual cotidiano, que a gente toda a comunicação audiovisual? O que é que fica? Fica o que te emociona e o que te bota para pensar, mesmo sem gostar. Não gostei, por que eu não gostei? Então, é isso que eu quero fazer. Técnica, suporte, plataforma, que mude. Eu só quero continuar com essa minha vontade de fazer. Ô, Kátia, e conta de quando você dirigiu... Ontem você falou que você dirigiu Peixe. Como é? Que você dirigiu Peixe. Conta como que foi isso, dirigir Do Peixe. Recife para fora, dirigir peixes. Bom, foi a primeira visão do Rio para fora, né? Realmente, nunca ninguém tinha pensado nisso. A visão do Rio. O que é que o Rio vê? O que é que o Rio enxerga?
A gente passava pelas calçadas, pelas pontes, e o rio é o nosso cotidiano. O Recife é recortado pelo Capibaribe. E aí eu quero ver a visão, o que é que o rio vê? Tá bom, então, poema de João Cabral de Melo Neto, reduzido, modificado, o percurso, enfim. Mas aí, chegando ao peixe, subaquática, como é que a câmera, existia a câmera 35 em Recife? Não, 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 não. CTAV do Rio de Janeiro, fila para conseguir. E aí tinha um blimp, né, tanto para isolar o som, quando você estava fazendo som direto, como para ser água, embaixo d'água. Aí ia filmar debaixo d'água, claro, peixe, os peixinhos. Aí botava o blimp, sumia peixinho, não tinha mais peixinho. Aí eu, tá bom, pãozinho, pãozinho, vamos jogar miolinho de pão. Aí jogava miolinho de pão, os peixinhos vinham, claro, mas sujava a água. Aí tá bom, então faz o seguinte, deixa a câmera aí, continua jogando pãozinho. Quando clarear a água de novo, eu vou jogar uma pedrinha. E os peixinhos pensaram que era pão. Então, eles foram em busca daquilo que mergulhou, mas então eu dirigi, eu acho que dirigi, sim. Eles não sabiam. Bom, alguém. Fala alto, viu? Oi. Meu nome é Patrícia. Eu estou muito emocionada e comovida com os filmes. Eu fiquei, né, de vir aqui, te conhecer e a sua energia e tudo. Eu fiquei querendo que a minha mãe visse os filmes, porque ela é costureira também, enfim. E eu passei por alguns desses lugares do filme, né? Eu morei em Pernambuco uma época também. E aí eu fiquei querendo te perguntar se algum desses restaurados, mas provavelmente de todos que você fez zilhões, se tem algum dos Caretas de Triunfo, do Carnaval de Triunfo, se você filmou isso, e também se você chegou a filmar Fernando de Noronha. Queria te perguntar isso. Obrigada, parabéns. Obrigada. Carnaval, sim, de várias formas, não só carnaval, mas tem Bajado, que tem carnaval, tem Olinda Sorriso, que tem carnaval, tem sobre Olinda, carnaval em Olinda, tem, mas Fernando de Noronha. Eu descobri que as nativas de Fernando de Noronha, mulheres, não podiam parir na ilha, eram proibidas. Proibidas mesmo. Não, mas eu levo minha doula, eu faço, eu assino um papel. Não pode. Isso me deixou muito louca. Muito. Porque eu não entendia isso. E aí, isso eu soube assim, numa passagem. Só que 2 anos seguidos eu fiz a curadoria do Festival Ambiental de Fernando de Noronha. E aí eu tive, porque eu quero entrevistar uma grávida. Tem ou não tem, né? Tem milhares de grávidas assim, né? Tem ou não tem? Então, aí eu entrevistava e gravava para entender melhor esse mecanismo e por quê. O hospital de lá é hospital referência. É muito caro a taxa diária do turista, paga diariamente uma taxa para estar em Fernando de Noronha. Paga para a administração. Como é que a administração não tem condições de botar uma maternidade? Descobri que eles mandam buscar ultrassom 1 vez por mês de avião. Descobri que tem um truque econômico nisso. Não há interesse, eles querem que os nativos se explodam. Os nativos não têm função. Fazem o quê? Os homens vão ser guias turísticos, vão ser motorista de buggy, vão ser garçom dos hotéis, as meninas vão ser outra coisa, adoram as paranaenses e catarinenses, as galegonas lindas, bonitas, maravilhosas, vão passar 3, 4 meses lá, não precisa de carteira de trabalho assinada, passam as férias e trabalham nas pousadas. As nativas, para quê? Não tem um curso de inglês, não tem um curso de gastronomia, de hotelaria.
eles não têm interesse nenhum. Então, eu quis fazer isso. Ia ser um documentário. Tá. Mas aí é meio difícil você dizer, vou filmar em agosto e ter uma grávida em agosto. Tá. Botei umas 2, 3 vezes em edital, não entrou. Isso em Pernambuco. Surgiu um edital nacional, só para mulheres, só que era ficção. Depois eu vou fazer ficção. Eu vou fazer as atrizes reproduzirem exatamente as palavras de que eu captei dessas mulheres. Inclusive, tem uma hora que foi assim, ai, mas tratam melhor as tartarugas do que as mulheres. Não, não diga isso, não. Mas é verdade. As tartarugas, eles isolam o ninho, fazem medição de temperatura e não sei o quê. E as mulheres também é natureza, minha gente. Né? Então, é isso. Eu gosto de mostrar as coisas super positivas que existem, a despeito de qualquer situação. Por quê? Deixa eu tomar água. Quem cria, quem inevitavelmente cria, transborda, arruma um jeito de se manifestar. Né? Uma das coisas que eu digo assim, bem resumidamente, é a seguinte: não tem como fazer. Pega areia colorida e faz agenzinha dentro de garrafa. Né? A criatividade, ela se expressa inexoravelmente, não tem como. E aí eu persigo um pouco isso, sabe? Essa beleza dessa resistência, dessa explosão de criatividade e dessa não ser refém de nenhuma situação, sabe? Porque muitas vezes não é nem econômica. Às vezes, se você for trabalhar na fábrica, né? Aí você talvez ganhe até um dinheiro mais constante, mais certo. Outra coisa muito incrível que está acontecendo, que eu já estou também na bica, a Sulanca agora é de homens. São os homens que dominam, entendeu? Por quê? Aquela feira, quantas o cara disse? 20 mil barracas? Tá. Existe agora o Moda Center. É um grande galpão com 14 mil boxes. Quem é que lidera o Moda Center? É um homem. Quem é o presidente do clube de diretores lojistas? É um homem. Quem é do e-commerce? Tem e-commerce, gente. Scanias. Os caras mandam o modelo, GM, não sei o que, a cor, e aí o empresário do Rio de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, eu quero 20M, eu quero 20G, o vermelho, azul, não sei o quê. Manda o dinheiro, a Scania leva. E é homem agora. E as mulheres fazem o quê? Fazem a costura, fazem o quê? As operárias, as costureiras não são cadastradas, não tem amparo nenhum. Né? E espero que não tenha ninguém aqui do Sebrae. O Sebrae vai lá para Santa Cruz do Capibaribe, dá o workshop, e diz que esqueçam o nome Sulanca, porque Sulanca é sinônimo de má qualidade. Não é, minha gente, é uma moda autoral, é uma coisa autoral. Não compete, não tem competição entre a indústria e a coisa autoral. Em vez de eles incentivarem, entenderem que são departamentos diferentes e que as autoras têm muito mais liberdade e menos submissão, não, eles dizem que é má qualidade. Então, agora, Sulanca, a revolução econômica das mulheres de Santa Cruz do Capibaribe, é o nome desse. O próximo é a evolução, com interrogação. Perguntas. Boa noite. Primeiro, eu quero reverenciar a força do seu trabalho, a beleza. Eu fiquei muito emocionada, muito tocada, mobilizada mesmo, porque é maravilhoso a gente se deparar com uma artista, sabe, de tamanha potência.
E eu quero compartilhar umas impressões de algumas coisas que eu vi com você e também ter uma pergunta. Das impressões, você falou que queria fazer arquitetura, né? E que, de alguma forma, você capta, né? Produzindo os seus filmes, você capta a paisagem, a plasticidade do território. Em todos os seus filmes, isso o aspecto geopolítico e a construção das cidades da cidade e da cultura é muito forte. Assim, eu fiquei muito tocada mesmo. Eu, por exemplo, eu não conhecia a história da Sulanca. Eu achava incrível, mas como uma pessoa, né, sudeste reverenciada, e eu não tinha tamanha dimensão dessa revolução e que você traz à tona, você nos revela, né? E eu fiquei muito tomada pelo Cão Sem Plumas, porque é de uma beleza, assim, tipo, que me atravessou muito, muito mesmo. Acho que em todas as camadas poéticas do seu trabalho ali é muito forte pela escolha do poema, pela musicalidade, pelo olhar assim tão apropriado. Você é uma cidadã pernambucana, mas é tão apropriada. É isso mesmo, ao ponto de vista do Rio, que eu fiquei muito. Eu estou aqui ainda, né? Ele está elaborando. Assim, eu estou aqui falando, estou encontrando palavras, assim. Mas eu queria que você compartilhasse um pouco o seu processo criativo dele, porque eu achei genial mesmo, assim, sabe? E não sei, você fica pensando, né? Tudo que a gente viu aqui esses dias na mostra, nos cursos, você fala, cara, o negócio não tem só um cânone, não é o cânone, né? Que nos estrutura. Existem tantas outras formas de fazer tão potentes, sabe? Tão inspiradoras, que mobilizam até ser mais fácil fazer, né? Mais poético, menos duro, rígido. Que eu queria que você, se você puder compartilhar esse processo de criação, eu gostaria muito de ouvir. Obrigada. Boa noite. Adoro João Cabral de Melo Neto, sempre, muito. Bom, voltando à arquitetura, sim. A arquitetura me deu a consciência do claro e escuro, da relação do espaço com o objetivo, a sonoridade, não é? O Recife Dentro para Fora é todo filmado em luz mágica, de 4h30 da manhã até 10h30, de 3h30 da tarde até o pôr do sol. Só luz transversal, porque Recife é quase no Equador, então o sol a pino ele tem uma luz muito determinada, muito forte, muito contrastante, e eu queria isso. Eu tive que cruzar 3 diferenciais: a maré, alta ou baixa, daquilo que eu queria, a luz que eu queria, porque podia estar filmando nessa margem, mas na outra não podia, né? E a pesca, o objetivo que eu estava querendo. Então, foi muito rígido. Foi dos 5 dias de filmagem. Bom, pesquisei barco para ter o menos de variação possível. Eu pesquisei cachorro. Sim, qual era o que acompanhava o barco? Beira de rio. Meu compadre, diz aí, qual é o cachorro que acompanha o barco? Isso. Esse que eu escolhi, o dono tinha se mudado e o cachorro deixou o cachorro. E o cachorro, por cargas d'água, foi bater lá com o dono, só que não tinha rio. E eu fui descobrir esse cara, fui lá no outro canto, outra cidade. Disse, meu compadre, eu preciso dentro do barco para o cachorro poder seguir. Tá. Doidice, né? Pesquisei muita coisa assim, sabe? Para poder a coisa ficar fluida, né? Ficar coerente. Os mangues, né? A lama, é tão bonito, né? A mão na lama, né? As botinas ou luvas de lama, sabe? E aí o som. 68, 9, eu ainda estudando arquitetura, a gente se juntava num bar de Caruaru, que Geraldinho Azevedo também frequentava, e era patota que
pensava diferente, mas não estava na clandestinidade. E aí, Geraldinho cantava o refrão. É quando alguma coisa rói tão fundo até o que não tem. Quando eu comecei a pensar no filme, eu disse, Geraldinho. Aí convidei ele aceitou. E era a época do grande encontro. Eita, gente atrasada que eu amo. Chegou na hora das perguntas. Aí era a época do grande encontro, que era Alceu, Geraldo, Zé Ramalho e Elba. Aí Alceu estava numa turnê internacional. Então, tá bom. Geraldo, Elba e Zé Ramalho. A composição de Geraldinho Azevedo. Tá? E aí eu disse, precisa de um quarto elemento. Eu chamei Chico Science, que ele topou. Só que o destino faz o que quer da gente. No dia que estava programado a gravação com ele, estava sendo o velório dele. Então, tá. Isso é só uma parte do que a gente passa. João Cabral. Eu modifiquei o poema do cara, minha gente. Eu cortei estrofes, sim, tudo bem. A imagem fala mais do que as palavras. Dava para defender. Só que era do sertão para o mar. Eu fiz do olhar do colonizador, do mar para dentro, até a água voltar a ser limpa. Né? Bom, ele disse, não, tudo bem, telegrama, hein? Quando eu consegui, ele era dito cultural em Marsella, era por telegrama. Tá? Não, tudo bem, pode fazer. Quando eu estava já filmando, ele foi para Recife para fazer da Academia Pernambucana de Letras, que ele já era da brasileira, mas da pernambucana não era. Ele disse, agora eu vou ter que dizer para ele, e vou realmente expor, né, o que é que eu estou fazendo, e pedir autorização, porque eu estou fazendo um crime autoral. Eu tinha consciência disso, eu estava nervosa. E aí um amigo dele disse, não, Cátia, não fica nervosa, ele é uma pessoa muito compreensiva e tal. Eu disse, mas não dá. E a obra, né? E o filho, né? Tá. Aí suava, gelada. Aí disse, não, é porque a imagem. E aí eu também mudei o percurso do Rio. Não. Ele pegou na minha mão e disse, olha, obra de arte, nossa criação, como os filhos estão no mundo, faça o que quiser. Aí eu fiquei, né, aliviada, e para a entrevista dele, eu tive que ir para o Rio, fiz com a equipe, e ele estava em profunda depressão, porque ele estava já tinha perdido praticamente a visão. Eu passei 7 dias esperando. Ele, não, amanhã, não dá, não, olha, Tátia, tem tanta gente que conhece minha obra, não precisa eu falar e tal. Eu disse, não, mas é preciso. Fui para a casa dele. Aí ele disse, não. A esposa dele, Marli de Oliveira, disse, Cátia, peraí, ele está na hora de tomar o remedinho dele, de depressão, dá um tempinho, e ele vai falar. Eu mandei a equipe correr e comprar um negativo de 35 milímetros de 500 asas, que eu não precisasse botar luz. Eu não queria luz em cima dele. E escondi a equipe inteira atrás das cortinas. Ok. Ele disse, 5 minutos. Tudo bem. Pronto, aí eu fui puxando conversa, Aí eu tenho gravado 25 minutos com ele, que daqui a pouco eu quero editar isso e botar de novo no mundo. Porque só tem uns 5, 6 minutos, né, de fala dele. Enfim, esse filme, ele é muito premiado. E, segundo Roberto Leite, que era o diretor do CTAV na época, é o curta-metragem mais premiado do Brasil da época.
Está traduzido em um bocado de língua. E, até hoje, não parou de ser exibido. Em escola, universidade, com pais, em ponto de cultura. Muito exibido, muito exibido. As pessoas gostam muito. E, importantíssimo, muitos cineastas aprenderam que existia o Olhar do Rio. Muitas obras foram feitas depois disso, inclusive Febre do Rato, Cláudia Assis. Publicidade, tudo. Porque era o coelho da cartola, né? O Olhar do Rio. O Rio existe, minha gente, não tem cerimônia com o Rio. Né? Mas não é mérito meu, é tudo aí, está tudo na imagética. E eu vou falar um pouquinho de O Sopro que Vem do Agreste. Foi feito em 90, e foi a primeira vez que eu pulei de película para vídeo, que eu não queria. Então, eu fiz uma série de 10 documentários sobre cultura popular, para uma campanha eleitoral, que eu disse, não vou dizer que vou votar no candidato. Não adianta. Não queria também, mas tá. Não, mas tinha uma grana boa, entendeu? A equipe de São Paulo pesquisou, ela, tem que ser você. E aí, eu fiz esses 10. E O Sopro que Vem do Agreste é tudo muito singelo, porque 90, eles realmente batalhavam na feira, sabe? Ficavam ali animando, recebia, sabe, dinheirinho ali. Não, o que é que eles vendiam? Alegria, nada. Como vou pagar, vou comprar. Então, viviam dessa coisa. Bill do Pife fazia os pífanos, então tinham uma mercadoria para vender. Mas, tá, muito pouco. Aí tem J. Borges, tem as rendeiras de Renascença. Tem Lia de Itamaracá, a primeira gravação de Lia de Itamaracá, em 90. Primeira registro. Mestre Salustiano, do Maracatu. Então, muitos desses 10, muitos já partiram. Lia, graças a Deus, ainda está uma rainha, hoje reconhecida, graças a Deus. E é isso que eu quero, é registrar isso, essa força inexorável dessa cultura, sabe? Dessas pessoas que têm a criatividade na vida, né? Como o cara que faz sandália. Não existe mais os lambisola, vocês viram, né? O lambisola não existe mais em Santa Cruz do Capibaribe. É coisa feia. Bom, as botinas que vem de onde? Entendeu? Então, é a distorção de pensamento que me assusta. Não precisa anular uma coisa. Segue com o comercialismo, a economia, mercantilismo. Segue com isso. Não compete, não tem competição. Sabe? Mas isso é muito incompreensível. Então, espero que minha obra ajude um pouco as pessoas a entenderem isso, essa importância, né, da sabedoria popular, né? J. Borges, sabe, o xilogravura. Em 90, tem um cara que vendia na feira panfleto, cordel, cantando cordel e vendendo na feira. Eu tenho esse registro, imprimindo naquela máquina, sabe? Tá. Ele foi reconhecido em vida, graças a Deus, fez muitas exposições e tal. Graças a Ariano Suassuna, não vou dizer que foi a minha, absolutely. Ariano Suassuna foi lá, levantou a lebre, comprou uma, disse, olha, isso. Tá. Então, eu espero que eu também consiga, sabe, mostrar. Sim, quando eu fui receber o título de cidadã de Santa Cruz do Capibaribe, na Assembleia, lá na Câmara dos Vereadores, eu disse, eu fui vestida de sulanca. Vestida de sulanca, toda de retalho. Eu sou a sulanqueira do cinema. Eu faço retalhos, curtas metragens sobre a cultura pernambucana. Agora, é uma coisa tão espontânea isso, sabe? Não escrevi lá, vou escrever. Não, é uma coisa que brota de mim, porque é forte, é verídico, é verdadeiro, e é o que eu penso, sabe? Eu penso assim. Kátia, mas essa pergunta, eu acho que
a história de como você chegou no Sulanca, né? Que você, Como eu cheguei, eu como disse, a coisa minha da mãe Cátia foi de França, convidada mas para a ir para questão comprar. Eu da disse, Cátia de França, que vocês ficaram lá 2 meses com a Cátia. ah, sim, aí foi como chegou, aí foi com a continuidade. É. Aí, quando eu decidi fazer, coloquei na Embrafilme, porque... Tá, vou voltar, então. 84, fizemos uma reunião da BD Nacional em Olinda, porque só quem ganhava edital da Embrafilme era Rio e São Paulo. O resto do país, zero. A gente fez uma reunião da BD e dissemos 1/3 para o resto do Brasil. 1/3 para São Paulo, 1/3 para Rio de Janeiro, mas queremos garantir 1/3 para o resto do Brasil. E aí, tá, eu só fazia Super 8, tá? Já tinha feito roteiro e produção, mas não direção, de 16. Aí eu disse, eu sei que não vai entrar. Agora, porque vocês não sabem nem botar projeto. Aí doeu aqui, né? Porque a bicha já era arquiteta. Então, esse projeto eu sei fazer. Sei de fazer projeto o quê? Defender a minha ideia, fazer um cronograma, fazer um orçamento. Consegui uma carta de próprio punho de Gilberto Freire, porque foi o de casa que eu botei. Aí eu vou pular de Super 8 para 35, eu sei que não vai entrar. Entrou. Entrou o de casa. Aí, no outro ano, eu botei Sulanca, entendeu? Na Embrafilme. Então, ganhei para a Embrafilme, para fazer. Então, ganhei, aí fui, passei 2 meses lá, entre pesquisa e entender um pouco. E Cátia de França eu chamei, e foi comigo. Então, a trilha sonora de Cátia de França, que é a narrativa do filme, né? Ela que narra, ela que diz as coisas que estão acontecendo. E ela compôs todas as músicas lá, em loco, né? E aí tá, e a coisa da Magiros, e a coisa, sabe, de conseguir depoimentos verídicos das pessoas, conseguir essa camaradagem, né? De conseguir escutar a caçadora. Não vou fazer Sulanca, não gosto eu gosto de caçar. A outra gostava de dirigir caminhão, a outra, sabe, a outra dava, mas aí não podia dar. É a única que está viva, pelo menos acessível. Ela subiu, eu chamei ela, subiu no palco comigo, lá em Santa Cruz, quando eu fui mostrar o Sulanca, que depois eu ganhei a cidadania. Entendeu? Então, assim, são depoimentos muito francos, né? E muito desconcertantes, né, para essa formatação. Respondeu? Porque às vezes eu me atropelo, desculpa. Tem mais alguém? Não? Tem alguém com microfone? Não. Está com ele. Alguém quer... Ali. Mais um. Lulu, que bom que você apareceu. Eu vi. Obrigada. Nossa, eu queria perguntar muitas coisas, mas é porque eu só lembrei depois que foi e voltou. Enfim, mas eu queria perguntar dos créditos dos filmes e das bonequinhos e tal, que é outro filme, né? Uma coisa Os maravilhosa. créditos, como foram feitos. Isso. Okay. Não tinha fonte, não. Se eu fazer créditos, vamos dizer, profissional, eu teria que contratar uma gráfica, mandar imprimir e botar com espaçamento para filmar. Aí eu disse, poxa, é tudo com minha letra, é letra minha. Quando não é letra 7, que eu imagino que nem todo mundo saiba o que é. Letra 7. Letra 7 é como se fosse uma decalcomania com o alfabeto. Então, tu pega o A, risca assim e ele prega. Aí tu pega o R, risca e prega. Então tem esse também. Mas Sulanca é todo letra minha, inclusive o Sulanca recortado em tecido. Não tem uma parte assim? Aí eu falei até para ela, tem um Super 8 que eu escrevi de batom, os créditos das costas de uma pessoa. É o Civirol, é fazer de qualquer maneira, mas faz. Não gostou? Sorry, mas está feito.
Agora eu quero beber, minha gente. Eu sou gente também. E estou emocionada, evidentemente. Porque mexe, minha gente, é filho, né? É filho. E agora é Clarice Lispector, no Recife. Diga que eu aprovei o projeto e disse, tá careta. Não, 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 não. Aí estou pesquisando há 4 meses só as palavras dela sobre a vida dela no Recife. Artigo, entrevista, conto, livro, pensando isso. Porque eu quero mostrar ela, sabe? Mostrar ela. E muito pouca gente sabe, porque ela começou a fazer sucesso fora, né? Só que ela começou a escrever lá. Só que o Diário de Pernambuco não publicava, porque ela não dava fatos, ela dava só ideias. Então, preciso mostrar isso. Mostrar isso. Fui convidada pelo Babalorixá, do primeiro Xangô de Pernambuco, que está fazendo 150 anos, fundado por uma mulher negra, uma escrava na época, sim. E é esse ano, e me chamou para eu fazer. Honra muito. E botei no edital, vamos ver se entra. Porque não dá para fazer de qualquer jeito, sabe? Eu sei que pode filmar de celular, pode filmar de GoPro, pode. Mas é coisa que se merece muito mais alma, muito mais dedicação. E eu tenho muitas imagens já filmadas desse terreiro e de outros, porque eu tenho 40 obras com matrizes afro-pernambucanas. Eu ganhei prêmio da Fundação Palmares com um filme chamado A Gira, em que eu mostro as influências afro na nossa cultura, né? Tanto nos terreiros, como na capoeira, como no maracatu, como quase tudo, né? Então, eu tenho muita coisa feita, mas eu acho que tem que ter atualidade, né? E a magia é magia, a força é a força, orixá é orixá, e orarei, minha mãe Oxum, que nos dê força para continuar. Vamos embora, minha gente? Estou muito contente, viu, minha gente? Muito, muito contente. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Contente. Contente. E vamos embora. O que é que faz? O que é que você faz?